Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de Lucas, capítulo 2, versículos de 41 a 51. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Isso era uma tradição, todo judeu ia para a festa da Páscoa. A gente viu no vídeo anterior que eles foram quando Jesus era criança, ainda foram apresentar Jesus no templo. Agora aqui, ó, ele está dando essa informação pra gente. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Do versículo 40 para o 41 tem uma distância aqui de uns 11, 12 anos. Então, os pais de Jesus eram de onde? Nazaré. Aí eles foram para Jerusalém para a festa da Páscoa, como era de costume. Aqui já tem uma informação importante. Eu vi esses dias um estudo, uma informação bem importante, aliás. Então, o pastor estava explicando que para a cultura judaica isso é muito forte. É como se mais ou menos fosse assim. A criança até os 12 anos, o menino, ele pertence à mãe, né? Pertence à mãe no sentido de que ele é responsabilidade da mãe. A criança está dentro de casa sendo educada pela mãe. Quando ela completa 12 anos, ela passa a ser responsabilidade do pai. Então, o menino de 12 anos, tanto que tem o bar mitzvah até hoje, a partir dessa idade, ele é considerado responsável pelas suas decisões. Até então, entende-se que ele não tem maturidade para ser responsável pelas decisões dele, e a partir dos 12 anos ele passa a ser responsável. E ele passa, entre aspas, né, a ser do pai. Com 12 anos, ele vai começar a ir com o pai para o trabalho, ele vai começar a aprender o ofício e vai começar o seu processo de amadurecimento, né, de se tornar um homem, trabalhar, ganhar dinheiro, daqui uns anos pensar numa esposa, enfim. Então, essa idade para o judeu, ela é muito simbólica, ela é muito importante. Então, é por isso que o texto traz para a gente. Então, aqui existe esse ritual até hoje, né? Aqui, quando eles iam para a festa da Páscoa, os meninos de 12 anos já faziam o ritual do bar mitzvah, e a partir dali eles ganhavam uma maturidade, como se fosse uma maioridade, né? Hoje a gente aqui tem os 18 anos, nesse período eram os 12. Quando a gente entende isso, o restante do texto faz mais sentido. Olha só, versículo 43. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, ou seja, voltando para Nazaré, como que eram feitas essas viagens? Elas eram em caravanas, tá? Como você ia a pé, de burro, carregando um monte de coisa, porque você ficava os dias da Páscoa em Jerusalém. Então eram muitas pessoas. Estavam voltando para casa na sua caravana, né? O menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. É por isso que os pais não perceberam, não é que nem hoje, que cada família tem o seu carro, bota a criançada no banco de trás e vai. Então aqui ficou aquela confusão. Por quê? Olha que interessante a visão desse mesmo pastor que estava explicando isso aqui dos 12 anos. Isso aqui pode ter sido uma confusão porque houve essa mudança. Até aqui ele estava sempre sob a responsabilidade da mãe, e a partir de agora ele era a responsabilidade do pai. E talvez ficou nisso. Maria achou que ele estava com José, José achou que ele estava com Maria, e eles foram embora. E Jesus ficou em Jerusalém, ninguém percebeu. Olha aqui, no 44. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Tá vendo? A caravana era grande, ia família, vizinho, todo mundo junto. E eles só se deram conta no final do dia, um dia inteiro de caminhada. Eu chuto aí pelo menos uns 30 quilômetros. Então eles já estavam longe. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Ou seja, se eles caminharam um dia, então é pelo menos mais um dia para voltar, né? Para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo. Por que 3 dias? Um para ir, perceberam que ele não estava. Um para voltar, já são 2. No terceiro dia, eles estão procurando lá em Jerusalém. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com suas respostas. Então a gente vê o seguinte, a Bíblia pula a infância de Jesus, a gente não tem informação, mas aqui ela nos dá um indicativo de que
Entre aspas, tá? Aqui de fato começou o ministério de Jesus. Aqui ele já começa a dar os primeiros indícios do seu dom, né, do seu chamado. O que nos prova outra coisa que eu venho falando sempre. Jesus cumpriu todas as leis do Antigo Testamento, ele respeitava tudo. Qual era a regra? O menino passava a ser considerado adulto depois dos 12, então depois dos 12 ele começa a se revelar. Ele, sendo Deus, se esvaziou, aceitou ser uma criança, sem manifestar nenhum dom nem maravilha, e aos 12 anos, na idade certa, no tempo certo, ele começa a se manifestar. Se Deus, feito homem, encarnado, respeitou o tempo da regra, da lei, por que a gente acha que a gente não tem que esperar? Me fala. Aqui Jesus nos dá uma lição preciosa. O tempo das coisas precisa ser respeitado e ele foi o primeiro a respeitá-los. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. E sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Aí aqui, ó, maiúsculo, na casa de meu pai. Por quê? Quando eu lia isso aqui, eu achava meio mal educado da parte de Jesus. Mas hoje eu entendo. Entendendo essa relação dos 12 anos, que a partir dali ele passa a ter maturidade, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: vocês não sabem qual é o propósito, para que eu vim? Já estou na idade de ficar na casa do meu pai. Até aqui eu fui responsabilidade da minha mãe. Agora que eu fiz o meu bar mitzvah, fiz os 12 anos, eu passo a ser responsabilidade do meu pai, do meu Abba. 51. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Olha isso aqui. Você vê como o texto, aqui parece que Jesus está sendo respondão, né? Parece que ele está enfrentando os pais, mas ó, ele já explica logo em seguida. Ele era obediente. O que ele está falando aqui é sobre o propósito pelo qual ele nasceu. Mas Jesus cumpria. Qual é a regra? Honra teu pai e tua mãe. E o texto diz que ele era obediente. Ele, sendo Deus, vivendo como homem, obedecia pai e mãe. Sua mãe, porém, de novo, ó, o texto vai nos contar isso aqui, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. É interessante que o texto nos fala diante de Deus, né? É bonito isso. Diante dos homens, tudo bem, mas diante do Pai, ele era obediente aos pais daqui da terra e ele era obediente ao Deus Criador. Que coisa bonita. Para estudos, eu gosto de usar essa Bíblia aqui, a minha versão NVI, Nova Versão Internacional, que é a linguagem mais simples que tem. Se você está começando a estudar a Bíblia agora, eu recomendo que você vá por essa tradução. Ela perde um pouquinho a riqueza dos detalhes, mas ela é mais fácil de entender, principalmente o Antigo Testamento. E para estudo, eu gosto de usar esse modelo que tem esse espaço para anotação aqui na lateral, que chama Bíblia Anote. Aí a Bíblia Anote, você tem várias versões, NVI, Almeida Corrigida, aí você escolhe qual você prefere. Mas essa minha aqui, ó, ela tem espaço aqui e ela tem espaço aqui embaixo. Eu sugiro que você faça os seus estudos com esse modelo de Bíblia, assim você não perde as suas anotações, se fizer em um caderninho separado. A ideia aqui do canal é justamente fazer o meu estudo junto com vocês, para você ver como eu estudo e te inspirar, para que você estude aí sozinho na sua casa. Busque a palavra de Deus e estude a Bíblia sozinho. Não fique refém de pregadores de internet, do seu pastor, de que alguém te diga o que está na Bíblia. Desenvolva o seu senso crítico, tá bom? Se você quiser comprar esse modelinho de Bíblia, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link. Aí lá tem modelos, preços, versões, aí você escolhe a que você quiser. Então, a minha reflexão para hoje nesse texto, lembre-se, a Bíblia é infinita. Se você ler o mesmo texto 300 vezes Deus vai te dar algo novo, tá? A Bíblia não tem fim. Então, por isso que eu sempre falo dessa vez, para hoje, o maná que Deus tem para nós hoje é esse aqui, ó. Mesmo sendo Deus, Jesus esperou o tempo da lei e das tradições para cumprir o seu propósito.
Aqui ele nos ensina a importância de respeitar a lei do Senhor e o tempo das coisas. Que você e eu tenhamos sabedoria e paciência para esperar o tempo certo das coisas. Deus tem um propósito. O propósito de Deus é para o reino de Deus, não é para nós. É importante a gente entender isso. O que Deus tem para a sua vida não é algo individual para você, apesar de Deus te tratar de maneira individual. Tudo que você vai fazer para Deus aqui na terra diz respeito ao reino, diz respeito a uma comunidade, diz respeito ao coletivo. E é por isso que é importante a gente respeitar o tempo do propósito. Eu costumo sempre pensar como um tabuleiro de xadrez em que Deus vê de cima. Por isso ele sabe exatamente o momento em que nós devemos fazer cada movimento. Aqui no texto, Jesus nos ensina o princípio da obediência. Ele era obediente a Deus, ele estava na casa do Pai, fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. E quando os pais dizem, volta com a gente para casa, ele volta para a casa dos pais. E o texto é claro em nos dizer que ele seguia sendo obediente aos seus pais. Eu já falei isso aqui em outros vídeos. O que a Bíblia diz sobre quem são os que amam a Deus? A Bíblia diz que aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, este é o que me ama. Quem ama a Deus? Quem obedece. Jesus, sendo Deus feito homem, obedece a Deus e aos pais terrenos. Obedece à lei de Deus, que diz que a gente deve honrar pai e mãe, mesmo ele sendo Deus. Olha que loucura, é o Criador, Jesus é Deus, o Criador, ele criou a terra e o homem, ele está vestido de homem, obedecendo José e Maria, duas criaturas, o Criador se sujeitando à criação para cumprir a lei que ele mesmo criou, para nos ensinar a andar em obediência. Fica com essa reflexão aí hoje, que eu acho que todos nós temos muito o que aprender com isso. Que Deus te abençoe.